Gente, quem me conhece sabe que eu sou o tipo de pessoa que reflete sobre tudo o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo que esteja sozinha, sem fazer nada, pensando na vida, olhando pro teto. E não é diferente quando, né, se trata de vida pessoal, vida profissional, enfim. Então eu analiso tudo o tempo todo e as coisas acontecem na minha cabeça. Não é diferente sobre o tema que é do meu interesse, que eu estudo, que eu aprofundo com uma certa frequência, que envolve relacionamentos e tudo que me interessa e me toca de alguma forma, né? Porque eu também estou na vida aí vivendo e interagindo com pessoas. Antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano que também passa por sentimentos e usa muito isso na vida prática, clínica e fora da clínica, né? As experiências fazem diferença na nossa vida, principalmente profissional. Então, o tema do momento que tem me chamado a atenção é justamente relacionamento. Eu tenho visto vários posts assim espalhados pelo Instagram da vida aí, várias coisinhas lá no TikTok, as pessoas reclamando que tá cada vez mais difícil encontrar alguém. E aí eu fico pensando, tem várias vertentes, né, esse ponto de vista, porque eu acho que a gente precisa explorar algumas questões, né? Claro, meu pensamento é complexo, então a gente vai complexificar a coisa. Depende de onde você tá procurando também, né? Então, assim, você não vai querer, você tá solteiro, não vai querer conhecer alguém numa balada, sendo que você, quando não fica solteiro, não frequenta esse lugar. Ou não frequenta esse lugar usualmente porque não tem nada a ver com você. As chances de você encontrar alguém que não é afim são grandes. Esse é um ponto. Outro ponto. Pensando que você está buscando alguém para um relacionamento sério, estou partindo desse princípio, porque as reclamações giram em torno disso. Então, eu entendo, eu imagino que você deveria saber exatamente o que você está buscando. O que você quer para sua vida, o que você quer para você. Quais as características dessa pessoa que você idealiza, né? E aí tem até uma técnica que eu já cheguei a gravar um vídeo há alguns anos lá no canal do YouTube sobre isso, sobre essa técnica de você fazer uma lista das qualidades, das características da pessoa que você imagina que seja ideal para você. Isso aí é para fixar na sua memória para você ser uma pessoa, independente se é homem ou mulher, seletiva. Você escolher exatamente quem você quer colocar na sua vida, né? E, enfim, isso é importante. Partindo desse princípio, você sabe o que você quer. Agora você precisa frequentar ambientes que têm a ver com você, que são compatíveis com você, que têm a ver com as suas preferências, com seus hobbies, com seu lazer, com o que você mais gosta de fazer, com o que tem a ver com você. São nesses ambientes que você vai encontrar uma pessoa bacana. Agora, o problema é que a coisa ficou tão superficial, e isso eu tenho refletido também, que tudo está sendo descartável mesmo. Isso eu percebo, porque as pessoas. E eu acho que, na verdade, isso é um sintoma de uma sociedade, talvez, que aprendeu, que não aprendeu a se frustrar. E aí, com o excesso de tecnologia, a baixa tolerância à frustração fica mais evidente. Por que eu tô falando isso? Claro que eu não vou colocar todo mundo no mesmo pacote, porque a gente nunca pode fazer isso. Mas é interessante a gente ver que a tecnologia tornou as coisas mais superficiais. Desde sei lá, eu vou buscar comida num aplicativo, eu vou, de repente, facilitou muito as coisas. Aí, o que se perdeu, o que eu vejo que se perdeu é aquela coisa da conquista, aquela coisa da ansiedade em ver, em sair, em conhecer, em se surpreender. Isso parece que não existe mais por conta da tecnologia. E acontece a mesma coisa com os aplicativos de namoro. Então as pessoas já vão ali, já tem um cardápio, que eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos também, mas tem um cardápio de pessoas que já colocam ali tudo que elas querem e não querem, e perde-se a química. Aquela coisa do encontro, do cheiro, aquela coisa de que de repente, às vezes, a foto não vai representar tudo. Porque nem sempre a aparência é tudo, né? Mas assim, por mais que a gente se atraia pela aparência inicialmente, falando de um cenário mais natural, né? Que não envolve rede social, falando de um cenário mais natural, por mais que a aparência seja algo que mova a gente a entrar em contato com alguém, não é só isso. Às vezes, uma conversa com alguém que nem é tão o padrão que a gente gostaria, faz toda a diferença para rolar uma química, né? Gera um interesse, gera, enfim, a presença, o contato, o toque, o perfume, tudo. Então, isso se perdeu. E aí, as pessoas estão muito acomodadas a teclar, né, a digitar, a ficar no sofá conversando, sabe, naquele conforto da própria casa, sem precisar sair de casa. E às vezes pode até pedir um delivery, né? E tem muita gente assim, carente. E aí, carente sexualmente, carente de todos os gêneros. Tem muitas facilidades nesse processo. E aí, a pessoa não sai de casa. E aí, a pessoa se acomoda nisso, muitas delas, porque é o que eu vejo de grandes reclamações aí. O ranking das reclamações é: a pessoa fica ali, conversa, às vezes conversa quando quer, conversa quando não quer, bloqueia quando decide que tem outra coisa mais interessante e tal, mas ninguém sai de casa para se conhecer. Ninguém sai do digital. E quando sai, a pessoa não tem uma disposição nem energia para investir naquele possível relacionamento. E o que eu avalio disso também é que a gente pode agregar outras coisas que sempre existiram, sempre vão existir. Fator trauma. E parece que isso tá realmente, é o que eu tenho visto, tá muito mais evidente. Muitas pessoas se traumatizando, evitando entrar em contato com aquilo que, né, com, né, o objeto do trauma, que é o relacionamento.
Então as pessoas deixam de se relacionar pra não querer, enfim, viver aquilo que foi ruim no passado. E tem pessoas que escancaram isso, verbalizam isso, sabe? E generalizam. Então tem muita carência envolvida nesse processo todo, e pessoas que não estão investindo nelas mesmas, talvez num autoconhecimento. E eu acho que não tem um padrão de idade, me parece que é algo do momento, né? Quando eu falo do momento, é como se fosse o zeitgeist, né? O espírito do tempo dessa época, né, que a gente está vivendo, que com certeza é resultado de coisas que aconteceram há alguns anos. A gente teve a pandemia, a gente teve alguns movimentos políticos ocorrendo, e eu falo tudo isso porque tudo isso influencia a forma como as pessoas se relacionam. Então, o efeito manada, né, de você ouvir várias coisas na mídia, a questão do algoritmo que aparece para as pessoas, e as pessoas ficam bitoladas em pensar daquele jeito e não abrem a mente. Então, eu tenho visto muito isso acontecer. E aí as pessoas desaprenderam a se relacionar. Isso falando das mais antigas, das antigas gerações, falando dos mais novos, pior ainda, porque nunca tiveram uma referência de relacionamento, né, tete a tete. E aí a gente encontra o quê? A gente ou encontra pessoas traumatizadas, que estão evitando, pessoas, né, que estão evitando, ou outras que projetam, né, todos os traumas na próxima pessoa. Ou seja, que elas têm em comum, nenhuma está trabalhando profundamente isso em terapia, né? Tá, eu não gosto de generalizar, mas em cima de todos os comentários que eu vejo, até eu, né, estando nesse universo em partes também, né, uma coisa que é interessante, esses dias eu conheci uma pessoa, né, que começou a detonar as mulheres. Ah, a mulher é tudo igual. E aí, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de me sentir desafiada em alguns comentários generalistas como esse. E aí, né, eu vou ter que iniciar uma discussão pra, né, não que eu tenha aqui, né, mas eu queria entender por que a pessoa pensava assim. O que eu imaginei foi que era uma pessoa realmente traumatizada, né, com relacionamentos passados, e de fato foi isso. Mas ela tinha, essa pessoa em específico, tinha um pensamento muito rígido, do tipo, que as mulheres sempre vão agir de determinada maneira, de que, e um padrão, né, de, claro, de novo, a gente vai entrar naquele patriarcal, de que a mulher tem que servir o homem de uma certa forma, tem que viver para o homem é a cabeça da casa, e trazendo uns padrões machistas. E aí eu fico pensando, da onde vem isso? Não é tão difícil da gente descobrir, né? Daí tem uma mistura de trauma com zeitgeist, que se dissemina nas redes sociais, com um viés de pensamento, talvez de crenças disfuncionais, que é isso a gente vê muito na terapia. Se a pessoa em questão fizesse terapia, talvez ela não pensasse dessa forma. Não é todo mundo que busca o autoconhecimento. E aí as pessoas querem se relacionar cheias dessas questões, sendo que elas precisam trabalhar elas mesmas antes de entrar num relacionamento. E aí, ou elas entram num relacionamento, ou elas objetificam as pessoas, independente se é homem ou mulher, porque pode ter dos dois lados. Então é interessante a gente pensar por esse lado, né? Talvez não é que seja um problema de agora, é um problema que sempre existiu, a questão do viés, das crenças disfuncionais, mas que hoje está muito mais escrachado, né? Por conta da tecnologia. E assim, o quanto de rede social, de aplicativo de relacionamento que existe, diferente de muitos anos atrás, é um negócio absurdo, né? E você fica vendo ali os padrões. Então, eu acho que é interessante a gente pensar em todos esses fatores. Quando você reclamar que tá tudo do mesmo jeito, que tá tudo difícil hoje, não vou discordar totalmente de você, mas vale questionar. Será que eu estou no lugar certo, fazendo essa sondagem de possíveis alvos para me relacionar? Será que eu estou realmente focado só nisso e não estou vivendo a minha vida para me conectar com pessoas afins? Esse é um ponto. Porque se a gente for parar para pensar, as coisas simplesmente acontecem, né? Quando a gente menos espera. Estar preparado para um relacionamento implica em você também não estar buscando ativamente isso. Você estar vivendo sua vida aberta, disponível para o novo, para o outro, para conhecer pessoas e por aí vai, sendo autêntico, sendo transparente na sua essência, né? E também uma pessoa positiva. Ninguém vai se atrair por uma pessoa negativa, né? Para uma pessoa que tem um pessimismo, que acabou de se traumatizar e não trabalhou essa questão devidamente. Enfim, se você quer um relacionamento saudável, você também precisa estar saudável para atrair pessoas afins, né? E aí é interessante a gente pensar, né? Por que eu acho que é tudo igual? Eu sempre atraí o mesmo padrão de pessoas. Será que o problema não tá comigo? Então é legal a gente olhar um pouquinho pra gente, trazer a responsabilidade pra gente, pensar onde foi que eu errei, né? Será que eu atraí esse padrão de pessoas porque eu tava passando uma ideia do quê? Até conversando com essa pessoa em questão, eu fui tentar aprofundar, né? Tá, beleza, e aí, né? Por que você pensa assim? Ah, não, porque eu acredito nessa coisa do patriarcado, né? Ele não usou essas palavras, mas que a mulher tem que servir o homem dentro de casa e não sei o quê, o homem que tem que prover, aquela ideia bem primitiva. Eu falo, olha, interessante, né? Você não quer
uma mulher, né, assim, né, tipo, com esse perfil de ser pegajosa, ser isso, ter que colocar uma coleira e tal, mas você tá buscando exatamente essa mulher, porque essa é a mulher que não trabalha, que cuida da casa e vive pro marido, não é? É totalmente incoerente, né, se você for parar pra analisar. E é bem por aí. Eu acho que é legal a gente refletir, e a gente, eu falo todo mundo, eu, você, todo mundo. Reflete, o que que você quer? O que que você tá buscando? O que que você deseja em alguém? Né? Faz sentido pra você, pra sua vida, né? E é coerente com a sua essência? E você tem lucidez, tem discernimento, tem clareza sobre o que você quer mesmo? Será que você não tá repetindo padrões primitivos que não servem mais, que estão ultrapassados e que não são saudáveis? Para você ter essa coerência, você precisa fazer uma terapia, você precisa se conhecer, você precisa olhar profundamente para você e entender o que que você vai atrair sendo do jeito que você é. Será que você não precisa mudar alguma coisa em você para atrair algo melhor? Pensa sobre isso.